Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas. É bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Também quero te lembrar que você pode assistir o Antenados de qualquer lugar do Brasil e do mundo pela internet, acessando www.boasnovas.tv. No programa de hoje a gente vai conversar um pouco sobre ambição e ganância. Vai ser muito interessante porque a gente até entende que a ambição é algo bom, que o homem precisa ter foco, buscar algo ardentemente. Porém, até que ponto a ambição pode se tornar uma certa ganância ou algo desenfreado? A Bíblia é muito categórica, ela fala em muitos momentos sobre a questão de guardar coisas na terra. Do jeito que nós nascemos no ventre de nossa mãe nus, assim nós vamos. Não levamos nada. Em Eclesiastes tem uma passagem do versículo que para mim é clássico, que fala: melhor um punhado do que as duas mãos, melhor um punhado com tranquilidade do que as duas mãos cheias de labuta e correr atrás do vento. É melhor a gente ter uma mão cheia e outra vazia, com tranquilidade, do que sempre querer ter mais. Mas isso se assemelha muito à ambição, a buscar ter mais. Qual é a diferença de ambição e ganância? O que a Bíblia fala? Muitos versículos antigamente usados para falar para o povo de Deus ou para a igreja: olha, se contente com o que você tem, o que você tem já é bom, já é bênção. Os mesmos versículos são usados para falar: olha, Deus quer que você tenha mais, Deus quer que você tenha abundância na terra, uma boa medida, sacudida, recalcada e transbordante, ou seja, sempre mais, tem que transbordar. É exatamente isso que Deus quer da gente. Isso tem que se tornar uma ambição. Nós vamos debater um pouco também sobre isso, aplicando a nossa vida do dia a dia, ao ministério pastoral. Para falar um pouco sobre tudo isso, recebo ele, que é pastor presidente da Igreja Batista Peniel, pastor Francisco França. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Nós estamos aí para cooperar, trabalhar esse tema, né? Que é a gente vai tentar focar aquela questão de um princípio, né? A ambição, a cobiça, a ganância, mas tem um princípio que leva o homem, né, nessa atitude muitas das vezes desfreada, né, e não muitas das vezes conectado a um princípio do bem, leva o homem a se distanciar da boa ganância que ele tem que ter, que está latente na alma, né? Então a gente vai tentar Vamos falar da boa ganância. Lucas 12:15 fala: porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Fala muito, está falando de cobiça, está falando de ganância, está falando de ambição. Vamos falar sobre a boa ambição de fato, que é o que às vezes dirige o homem todo dia acordar, querer ter alguma coisa que ele quer alcançar. Para falar um pouco sobre isso, eu falei ele que talvez já teve uma boa ganância de ter uma Harley. Ele é pastor da primeira igreja batista do Camurim, aqui no Rio de Janeiro, pastor Daniel França, que não é familiar do pastor Francisco França, mas são somos europeus, irmãos, dois europeus em Cristo, né? Glória a Deus. Bem-vindo, pastor Antenados. Obrigado, alegria estar aqui novamente. Falar um pouco sobre essa questão da boa ambição. Eu queria mandar um beijo para minha esposa, a Márcia. Eu estou em lua de mel, me casei agora com ela dia 7 de dezembro. 7 de dezembro, mas olha, por favor, não fiquem assustados. É meu segundo casamento com a mesma mulher. Não me separei e casei de novo, não. 25 anos nós renovamos, mas ela entrou de noiva, linda, maravilhosa. E eu queria dizer: Márcia, a minha boa ganância está em você. Amo você, viu? Deus te abençoe. É quase uma cobiça, né? Mas olha, é um tema bem interessante. Como a gente estava falando aqui em off, esse desejo de querer adquirir coisas, né? Essa não a ganância, né? A ganância é você querer algo ou você satisfazer todos os seus desejos. A ganância é você querer algo que você não precisa, né? Agora, essa questão da cobiça, de você cobiçar algo no sentido de conquistar algo, né? De tomar posse de determinadas coisas que serão úteis para você ou serão bênçãos na sua vida, né? Não sei nem se o termo seria bem cobiça, nós trabalhamos outro termo antes, era ambição, uma boa ambição. Ambição, uma boa ambição. A gente vê, por exemplo, Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, sai da tua tenda, olha para as estrelas do céu, você não poderá contar, né, a sua descendência, né? Então, isso Deus está colocando uma ambição no coração de Abraão, né? Mas uma ambição boa, para que ele cresça, multiplique, né? A própria palavra de Deus para Adão e Eva: olha, crescei, multiplicai, enchei a terra. Isso é uma ambição boa. Agora, a cobiça é justamente quando você começa a querer tomar posse de coisas que você não precisa, que não será boa para você. Você tentar realizar
todos os seus desejos. Aí a gente vê a questão da cobiça ou da ganância, quando Eva tem aquele discurso ali e vai comer do fruto, achando que aquilo ali, embora Deus não tenha permitido, mas aquilo seria bom para satisfação do seu próprio desejo e não algo que seria produtivo para ela, né? E aí a gente vai discorrer isso aí a respeito que é muito bom a gente colocar em termos... Eles tinham tudo. Deus falou assim, pega tudo, multiplica, povoa, faz que vocês pessoas não podem essa árvore. E é aquela coisa, o que você quer? Muitas pessoas têm... Eu já vi até algumas, enfim, né? Questão de documentários falando sobre isso, de pessoas que querem alcançar coisas, fala de ganância, de cobiça e tudo mais. E é interessante uma diferença na resposta das pessoas, que você vê um pouco de, enfim, de uma ambição boa e às vezes até uma ganância. Quando é ambição, fala, o que você quer na sua vida? A pessoa sabe até enumerar, eu quero uma boa casa, um bom carro, saúde, tudo. E você? Eu quero mais. Quando o cara fala que ele quer mais, aí chega um pouco na ganância, porque quando ele tiver um bom carro, uma boa família, uma boa vida, ele não vai parar por aí. Ele quer 2 casas, 2 famílias. Ontem eu vi 2 pessoas conversando, né? Na verdade, vi na televisão, né? Era um programa e a mulher falava assim para o homem, quem é que quer ser rico se pode ser milionário? Quem é que vai se contentar com a riqueza? Então, a questão não é só a posse, é você sempre querer mais. Aí a ganância tomando conta. Para falar um pouco também sobre isso, recebo ele, que é bispo da comunidade evangélica Deus para Todos, em Bangu. Bispo Joel Machado, bem-vindo à Antena Zan Geral. Muito obrigado, André. Na verdade, eu quero cumprimentar primeiramente você, que está aqui, né? Aos colegas, aos pastores, e cumprimentar também a todos aqueles que estão em casa agora acompanhando essa programação. Esse tema é um tema muito interessante, né? Importante, quando fui convidado, foi no passado. A pessoa que não tem ambição, que ela não tem meta, né? Aquela pessoa meio medíocre, pessoa que ela não acredita nas coisas. Então a ambição ela é importante. Agora, não só para as coisas materiais. Você deve ter ambição pelas coisas espirituais. Eita, Deus, fala. Você deve isso ter aí. ambição para conquistar um cargo, você tem um pastor, um diaconato, ser um bispo, ser um apóstolo. Então Deus dá todas as condições, a pessoa ela tem todas as condições de ter ambição. Agora, é fato que você não deve aceitar, você precisa ter uma boa condição. Todo mundo precisa ter uma boa casa. Agora, Deus não prometeu riqueza para todo mundo, porque prosperidade, ela não é riqueza. A prosperidade é você ter o que comer na sua casa, é você não ter a necessidade de estar pegando emprestado, se humilhando para as pessoas. É isso que você não tem que ter. Agora, essa ambição pelas coisas, agora não pode ser, conforme eu falei, somente pelas coisas da terra. Que a própria Bíblia recomenda que nós não devemos ajuntar tesouro aqui na terra, porque o nosso maior tesouro está guardado lá no céu, que é a nossa salvação. Então você tem que ter ambição pelos dons espirituais, você tem que ter ambição por tudo isso. Agora, a ganância, ela atrapalha. Por quê, pastor? Porque a ganância, as pessoas, elas querem, ela tá com uma casa, ela quer ter 10 casas, ela quer ter 100 casas, ela quer comprar tudo e depois acaba sendo a pessoa mais rica do cemitério. E vai ser interessante também que... E foi interessante você falar de ambição das coisas terrenas, de ter coisas boas e físicas, tudo bem, mas da boa ambição de buscar também os dons e por aí na terra. Mas é interessante também que existe também outro lado da ganância. Existe a ganância de dons, de gente que quer ter aquilo que aquele pastor tem, o chamado que aquela pessoa tem, e às vezes até inventa a história em igreja, em púlpito e tal. Por quê? Porque tem ganância do chamado, tem ganância de como Deus usa aquela pessoa. Interessante essa falar sobre isso. André, ela foge do controle porque ela já entra num fanatismo, uma doença. Essa ganância é uma doença, porque ela quer ser um pastor, ela quer ser um apóstolo, ela também quer ser um empresário, ela quer ser um deputado, ela quer ser tudo. Na verdade, ela é tudo e não é nada. Porque uma coisa Deus deu a você. O que Deus deu a você é você. O que Deus deu ao pastor, ao bispo, Deus deu a mim é mim. Então, cada um deve ficar na vocação que foi chamado. Vocês acreditam que Deus espera de nós ambição, quer que sejamos ambiciosos? Deus, talvez se a gente tem algum versículo bíblico ou passagem que possa comportar isso. Por muito tempo, a gente vai falar um pouco sobre isso. A gente usava muitos versículos bíblicos para falar o seguinte: irmão, o que você tem já está bom. Era muito isso. Talvez o evangelho no início no Brasil era muito de marginalizar aquilo que a gente não tinha alcance. Então, televisão ou grandes riquezas era muito marginalizado ou dito como pecado. Olha, não queira ter muito dinheiro porque é pecado, porque não se tinha acesso a isso. Depois de um tempo foi se quebrando essas barreiras, hoje é muito natural. Temos aí irmãos em Cristo, multimilionários, mas só que às vezes a cabeça de fato não está no dinheiro, por aí vai. Nós não tratamos isso como algo de Satanás, não satanizamos muitas coisas que antigamente satanizávamos. A ambição, antigamente, a certo ponto, era um pouco satanizado. Por quê? Porque,
Deus não quer isso porque ninguém conseguia alcançar. Você acha que Deus espera a ambição do homem? E quando eu falo de ambição, eu estou falando, e aí em todos os níveis, né? Material, de querer coisas, mas também de buscar a Ele, de querer os dons, de querer algo a mais, de querer que Ele se revele, enfim, a mim. André, eu entendo que a ambição, quando eu falei aqui de ambição, a boa ambição... Da boa ambição. A boa ambição. Que existe então a ambição ela ruim. Está inata no homem. O homem, ele aspira. Porque ambicionar é aspirar. É ter uma visão veemente de um futuro melhor para a sua vida. Perfeito. E dentro do contexto político-social que nós vivemos, as pessoas, elas têm uma visão de um futuro melhor. Então, qual é a boa ambição que Deus colocou no homem? A ambição dele chegar a um denominador de paz naquilo que ele busca. Ou seja, quando ele não infringe as regras, ele tem paz. Então, a sua ambição leva ele para um caminho onde ele não vai desfrear as suas conquistas. Ele vai estar freando, mantendo um equilíbrio naquilo que ele deseja, sem perder a sua honra, sem perder a sua dignidade, sem perder a sua visão de que ele tem uma administração para si próprio. Porque quando você ambiciona determinado poder, porque a ambição está assessorada a isso, ao poder, a uma visão superior, porque quando você nasce e você começa a desenvolver a sua vida, você vai aspirando chegar. Então, se você passa a interpretar a vida como que lá na frente você vai ter que ser dignificado e honrado pelo que você é, pelo que você tem, então você não vai quebrar as normas. E uma das coisas que eu penso para mim, que vale a pena a pessoa ter essa visão de não quebrar a regra, porque dá a ela uma condição ética, moral. Porque se ela tem, ela lutou para aquilo, ela trabalhou para aquilo, ela planejou. Ninguém chega a ser um supervisor de uma empresa, até mesmo um pedreiro, simplesmente porque quer. Ele busca o melhor para a vida dele, o sustento dele. Agora, quando ele perde a regra, quando ele quer fazer por fazer, ele vai fazer construções que lá na frente vai dar por de lealdade. Então, a boa ambição é aquela que o indivíduo vai pautar a ética. Ele é ético, para com ele mesmo. Aquele que sabe fazer o bem, ele vai fazer bem a si próprio. Como é que ele vai conseguir chegar aonde ele quer chegar, ser superior dentro de uma visão do contexto social hoje, pisando nas pessoas? Então ele vai quebrar regras. Ele vai ser um elemento que ele vai até ter, mas ele não vai ser considerado, não vai ser amado, não vai ser bem quisto, não vai ser um sujeito que essa questão da carisma que o povo tanto vê. Então, eu entendo que Deus, quando deu ao homem a condição de ambicionar, quando Deus diz, olha, vai administrar esta terra, você tem tudo, como nós estávamos colocando aqui há pouco, o homem tem tudo, Deus deu tudo. Mas, infelizmente, o que aconteceu? Houve uma quebra. Quero mais. Aí Eva, poxa, ser tudo igual não é a Deus. Bastante. Tudo a não ideia é foi bastante. ser igual a Deus. Ela queria ser superior. Foi isso que pontou na cabeça. Aí teve a quebra de regra. Então, o homem desenfreou por aí. Então, para mim, a ambição, ela gera essa ganância, que é sinônimo, né? Gera essa ganância, aí a pessoa passa a querer ter só lucro. E o ter lucro, ela quebra a regra, ela passa por cima do outro. A gente vai para um rápido break, mas daqui a pouco voltamos e vamos falar um pouco sobre isso, sobre também a grande mentira que tem por trás da ganância. Assim como talvez aquela serpente, Lúcifer, fez e falou com Eva, falou o seguinte: o que você não tem é exatamente o que você necessita. A gente ouve essa mentira de Satanás e isso leva a gente à ganância. Porque Deus às vezes dá tudo para a gente, como fez no Jardim do Éden. Aí vem Satanás e fala assim: o que você não tem é exatamente o que você necessita. E aí você vai buscando coisas que você não tem, que você acha que necessita, e entra naquilo que o pastor falou. Quando você busca algo que você recebe, que você alcança, que é benção para você, mas não só para você, mas para as pessoas que convivem com você, que estão ao redor, amém, glória a Deus. Agora, quando é só bom para você, todo mundo se ferra ao seu lado, aí você pode estar sendo ganancioso. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o Antenados volta já já.
Estamos de volta ao segundo bloco do Antenados na Geral para todo o Brasil, falando sobre ambição e ganância. O que a Bíblia fala sobre isso? Qual a expectativa de Deus sobre, enfim, esses sentimentos na nossa vida? É bom ter uma boa ambição, nós estamos falando isso aqui no primeiro bloco, mas temos que ter muito cuidado para isso não se tornar ganância. Ou seja, eu quero sempre mais. E a gente estava falando aqui, pouca farinha, meu pirão primeiro. Farinha pouca, meu pirão primeiro. O que a gente vê na Bíblia assim, né? Deus nunca condenou a questão do dinheiro. A gente vai ver no Velho Testamento muitas passagens, né, falando sobre Deus incentivando, né, as pessoas a produzirem. Por exemplo, você citou aqui, se me obedeceres, comereis o melhor da terra. Ter uma vida satisfatória. Né? A gente vai ver no Velho Testamento Deus incentivando a questão da produção. Olha, seus celeiros se encherão de trigos. Então, vai falar sobre algumas riquezas. Contudo, Deus vai sempre colocar a riqueza de uma forma compartilhada. No projeto de Deus, na divisão das 12 tribos, você vai ver que a questão da pobreza era algo que poderia acontecer, mas deveria ser um problema sanado. A gente vai ver várias situações de como você resgatar uma viúva ou resgatar uma mulher, quer dizer, uma viúva, né, uma família, como você dar continuidade a uma geração. Só que o homem acaba se tornando ganancioso por si só. O homem vai pervertendo tudo por causa do pecado. Você vê no próprio Davi, Deus coloca sonhos no coração de Davi quando unge Davi a rei. Né? E Davi vai conquistando todas as coisas que Deus vai colocando diante dele. Chega uma hora que ele não tem mais nada para conquistar, ele fala, bom, agora só falta um passo agora eu quero fazer uma casa para Deus. E Deus manda dizer para ele, olha só, eu que te tirei de trás das malhadas, eu que te botei entre os príncipes dessa terra. Por quê? Porque a ganância já estava tomando lugar no coração dele. A gente vai ver no Novo Testamento... Dar coisa para Deus, né? Deus, obrigado. Eu estou tão bem, coitadinho de Deus. Eu vou te dar algumas coisas. Deus aí. Mora numa barraquinha, coitado, né? Uma lona ali. Agora eu vou dar uma casa de mármore, uma casa... E aí o que a gente vai ver? Deus vai dar uma chamada nele e fala assim, ó, segura a tua onda, bota teus pés no chão, você já está passando da ambição para a ganância. E aí a gente vai ver no Novo Testamento Jesus trabalhando de uma forma diferente. Jesus não vai condenar a questão da riqueza, mas o amor à riqueza. Ele chega a colocar a possibilidade da adoração da riqueza como um Deus. Vai falar de Mamon. A gente vai ver Paulo falando ali numa orientação muito legal para o seu pupilo, né, para Timóteo, dizendo o seguinte, olha só, se você tiver o que comer e o que vestir, dê-se por satisfeito. Né? E colocando que o amor à riqueza é o princípio de todos os males. Então, a ganância, na verdade, é uma forma de idolatria, você adorar coisas, você adorar o dinheiro, porque aquilo te dá autoridade, aquilo te dá poder. Né? Então, quando você consegue... Eu não fiz voto de franciscano, né? Eu não faço voto de pobreza, eu acho que a gente precisa dar conforto, ter conforto, eu não sou contra isso. Agora, desde que aquilo não se torne o seu senhor. Né? Você quer viajar, você precisa de dinheiro. Você quer comer bem, você precisa de dinheiro. Né? A não ser que você vai ficar virando, ou então ficar vivendo da fé, mas da fé dos outros. O cara te dá uma comida um dia, te dá não sei o quê. Agora, se você começa a ter aquilo para você, para oprimir, para aprisionar, ou para se colocar acima dos outros, aí é o problema da ambição se transformando em ganância. Então, quando você pede a Deus, e quando a Bíblia fala que os teus celeiros se encherão de trigo, ou se você fizer uma prova de Deus, e que Ele vai abrir a janela dos céus sobre a sua vida, e que você receberá bênção sem medidas, mas é para você abençoar o reino também. Para você... Aí eu fico vendo o seguinte, o cara, ele começa a orar, pedir a Deus um carro, um emprego, o emprego vem bem, ele compra um carro, o carro é legal, ele começa a tirar onda com os irmãozinhos pobres da igreja, ou ele pega o domingo que ele tem para adorar o Senhor, e viaja para casa de praia, isso tudo é ganância. É aquela coisa da farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, porque o meu dízimo é alto na igreja, eu quero dominar a igreja, eu quero sentar no melhor lugar, isso é a ganância tomando conta. Mas se esse dinheiro vier acompanhado de uma proposta de abençoar o reino, de você ser bênção na sua família, eu acho que isso é viável. Você pode proporcionar uma boa viagem para a sua família, você pode abençoar com uma cesta básica alguém da igreja que está com problema, propiciar, de repente, aí uma cirurgia ou um remédio para alguém que está com dificuldades. Então, o dinheiro não é amaldiçoado por Deus. Jesus, quando morreu, e morreu pobre, né, ele vai ser enterrado num túmulo de um homem rico.
Então, não há problema nenhum em você ter o dinheiro, desde que esse dinheiro, né, ainda que a farinha seja pouca, que eu não jogue tudo no meu pirão. Eu vou dar uma compartilhada com os outros. Então, assim, a gente vê essa mudança no Novo Testamento de uma forma seguinte, olha só, vamos segurar um pouco esse desejo desenfreado pelo dinheiro e vamos colocar agora esse dinheiro para a satisfação de todos. A gente vai ver aí de uma forma muito bonita, por exemplo, como os servos de Deus vendiam tudo que tinham, entregavam para a igreja para o compartilhamento de alguns, né? Ou de muitos. Então, para as viúvas, para os órfãos. E aí você vai ver Ananias e Safira, de uma ganância grande, vende a sua propriedade, entrega uma parte, a outra parte segura, porque não conseguia se desvencilhar do dinheiro, mas queria a honra que aquele dinheiro podia dar. Então, eu vou ser honrado, porque eu estou doando todo o meu patrimônio, então eu vou ser respeitado. Mas, no entanto, não abria mão daquele dinheiro. E aí pagou o preço que pagou. Com a própria vida. Uma coisa interessante que eu estava, enquanto os pastores estavam falando, é também como a mudança dos tempos vem trazendo uma mudança dos valores. Por exemplo, a gente está falando muito sobre ambição e ganância. E provavelmente, e eu falei aqui no início, poxa, mas antigamente era pregado muito contentamento. Se contente com o que você tem, isso é bom, não sei o quê. Hoje, o contentamento você precisa de um pouco mais, até porque acho que os valores, não que isso seja errado, mas os valores de hoje são um pouco diferentes dos valores de antigamente, do que eu preciso ter para viver bem. Eu estava conversando, e até falei uma mensagem semana passada, de uma pessoa que uma vez eu conheci, estava conversando, que ele comprou uma casa antiga, dos anos de 1900, lá no início de 1920, 1930. Ele falou, André, é muito interessante, quando eu entrei naquela casa, era uma casa bonita, meio colonial e tudo, antigo, você ia no quarto principal, era um quarto muito grande, porém tu via, tinha um armário com 2 portas, porque em 1930 uma família de classe média, um pouco média alta, precisava de um armário de 2 portas, é o que tinha hoje. Hoje, querido, uma família de classe média precisa de um closet que você entra para entrar, porque precisa ter muita roupa, que é uma coisa dos tempos de hoje. Então é interessante a gente ver como a abordagem de um versículo bíblico sobre ambição, sobre o que é uma... A gente está falando boa medida, recalcada, transbordante. O que é isso? Há 50 anos era uma coisa. Hoje o boa medida, recalcada e transbordante é bastante ou muito a mais do que era antigamente. E a gente tem que acompanhar esse pensamento também, não que seja errado isso, mas é a mudança da sociedade. Eu tenho para mim, André, que mesmo naquela época, as pessoas não viviam satisfeitas com o que tinham. Por isso, aumentaram o tamanho dos armários e aí, para poder pagar um armário grande, diminuiu o tamanho dos quartos. E a gente vê o seguinte, nunca na história a gente vai entender... o homem ele nunca vai estar satisfeito com o que tem e sempre vai querer mais. E aí é o problema da ganância. Viver bem não é você, ou melhor, você ter uma saúde financeira e viver bem não é você ter o dinheiro para você pagar tudo aquilo que você quer, para comprar tudo aquilo que você quer. Viver bem ou ter uma saúde financeira é você viver dentro daquilo que o dinheiro que você ganha pode pagar. Porque, olha só, se você ganha R$5.000, você vai ter um padrão de R$5.000. Se você ganha um salário mínimo, você vai ter um padrão de salário mínimo. Mas esse cara que ganha um salário mínimo, se ele passar a ganhar R$5.000, ele vai ficar tão enrolado financeiramente quanto quando ele ganhava um salário mínimo. Você vê que o Eike Batista, cara, ele entrou em parafuso. Coitado do cara. O cara ficou pobre. Ele ficou pobre porque ele perdeu alguns milhões, de uma forma que 99,9% da população mundial talvez nunca vai alcançar aquele dinheiro. Então, tem pessoas que ganham R$80.000, R$200.000, R$300.000, estão endividados, porque eles vão começar a fazer gastos muito acima daquilo que eles podem pagar. Isso aí é uma grande verdade. Outra coisa importante, André, você falou da ambição. Eu até prefiro falar mais da ambição do que da ganância. Perfeito. Você vê, nós estamos aqui nessa emissora hoje. Lá no passado, alguém teve que ter uma ambição de ter uma emissora. Olha o quanto é importante. Agora, quando você fala da ambição, você enfrenta, mesmo sendo uma pessoa, porque Deus ele trabalha em cima da nossa personalidade. Mesmo você tendo ambição de ter muitas igrejas, muitas ovelhas, você passa por dificuldade. E pessoas, eles querem até ter essa ambição, mas quando vem a sensação da dificuldade, elas correm, porque é trabalhoso você construir as coisas. É trabalhoso você ter casa. Isso para mim não é nem ambição, é vontade, tem vontade. Quando chega a dificuldade larga, não era ambição, porque a ambição o cara continua.
Mesmo durante a dificuldade. Eu tive uma vontade de ter, depois não quero mais não, né? É um pouco assim mesmo. Eu quero bater numa tecla, quando eu coloquei aqui a boa ambição, e eu coloquei sobre a ética, é que é o seguinte, no contexto humano, no contexto do mundo, a humanidade, ela define primeiro a sua ambição, e não define primeiro a sua ética. Porque quando nós somos trabalhados, educados, olha, nós tínhamos há anos atrás aquela matéria, né, OSPB, né, a Organização Social da Política Brasileira, que não era ensinado o contexto de vida de organização social, mas muito mais a política. Aí veio para os nossos meios a educação moral e cívica. E também não se ensinou nem a moral e nem a ética física. Aí agora nós temos a ética dentro de um contexto que é o ensino religioso. Está se ensinando, muitas das vezes, o indivíduo ser, assim, buscar o sobrenatural, mas não está se ensinando o indivíduo a viver moralmente. Então, a questão toda, a ambição, ela vai existir. Todas as pessoas, isso aí está inato, está na alma do indivíduo. Vai chegar um determinado momento que ele vai despertar isso, ele vai querer, ele vai ambicionar. Mas se ele for educado, se ele for trabalhado, se ele for assim, levado a pontuar na vida um segmento onde onde os limites possa ser compreendido aonde ele tem que chegar, ele não vai pisar na cabeça de ninguém para poder ter um sucesso. Ele não vai precisar matar ninguém para ter poder. Ele não vai precisar ter 2, 3 mulheres porque ele tem uma ética de vida conjugal. Então, hoje, eu bato nisso porque eu trabalhei na Cidade de Deus, dando aula há 5 anos, num camp, e eu trabalhei com vários menores que eram filhos de marginais. E eu comecei a desenvolver ali, ver o comportamento daquelas crianças e preparar assim, olha, não vai adiantar nada eu ensinar isso para ele, porque ele em casa é o contrário. Então, eu comecei a sair um pouco da sala de aula, ir um pouco para a rua, mostrar algumas coisas, dentro da prática. Então, eu entendo o seguinte, os limites da ética não estão sendo ensinados. Então, as pessoas estão incorporando ideias que veemente ele vai sugando esse mal que há no mundo, porque o mundo, a gente fala sempre assim, o mundo já é maligno. Satanás está aí trabalhando mesmo, mas Satanás, ele é limitado. Quando o ensino, quando a educação chega, a pessoa se desperta para o lado que é bom, porque o bom é Deus, né? E quando essa educação chega, a pessoa começa a discutir para ver Deus. Então, é aí que vai entrar, pastor, a questão dessa ambição mais espiritual. Porque até dentro das nossas igrejas, a gente tem visto que esse descampo de lealdade e de fidelidade à palavra de Deus que nos ensina. Porque a Bíblia, nós falamos aqui, a Bíblia não nos impõe nada, a Bíblia só nos orienta, a Bíblia nos mostra o caminho. E nos diz, olha, obedecendo a palavra, toda a Escritura ela é inspirada por Deus, proveitosa para redarguir, para corrigir, para quê? Para que o homem, na plenitude da sua vida aqui, ele viva uma boa conduta. E é Deus que nos ensina a conduta. Então, quer dizer, a educação é primordial para que essa ambição seja boa. E vai ser muito interessante. Eu gostei muito da fala de... Nós até ensinamos questões de metas e ambições espirituais, mas se não falar aqui, moralmente, o cara vai pensando, poxa, Deus quer que eu alcance isso, que eu alcance ele, e o cara vai atropelando todo mundo aqui embaixo porque recebeu... enfim, alguém profetizou para ele que ele vai alcançar aquilo, meu irmão, ele vai para frente até alcançar essa profecia, essa promessa dele. Quando você fala de vocação, então... Então, vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Eu quero falar e fazer uma pergunta simples. É errado um pastor que está iniciando, talvez, falar assim, eu quero ter uma igreja grande, eu quero ser pastor de uma igreja grande, ter essa ambição e todo dia ele acordar e trabalhar para isso? É errado ou é certo? Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. O Antenados volta já já. Estamos de volta, Antenados na Geral, falando sobre ambição e ganância. Para esse terceiro bloco, eu quero iniciar com uma pergunta muito simples e eu quero entender o que os pastores acham disso. Se um pastor, enfim, consagrado a pastor agora, começa a trabalhar no ministério, ele acorda todo dia. E aí, quando a gente prega, até pastores falam sobre ambição, sobre alcançar coisas, muitas vezes se usa exemplos do tipo, olha, coloque um versículo bíblico ou o que você quer alcançar escrito no teto, para todo dia, quando você abrir o olho, a primeira coisa que você vê é aquela meta ou aquilo que você quer alcançar. E a meta desse pastor novo, jovem, é: eu quero ser um pastor de uma igreja grande, um grande pastor, ele acorda todo dia e trabalha para isso. É errado ele ter essa motivação? Olha,
Eu entendo que Deus coloca no coração do homem o desejo por almas. Deus, quando Ele vai chamar um pastor, Ele vai preparar esse pastor, né? A gente vê Paulo colocando alguns requisitos, né? Que seja homem de uma só mulher, que não seja chegado ao vinho, que não seja dado também ao dinheiro, né? Enfim, uma série de coisas. Mas o chamado vem de Deus. Mas Deus coloca no coração da gente que sejamos pai de uma grande nação. Acho que todo pastor, quando é chamado, ele tem o desejo de ser pai de uma grande nação. A minha igreja tem aproximadamente 100 membros, mas eu sou pai de uma grande nação. Porque desde quando o Senhor me chamou para o ministério, eu tenho pregado o Evangelho a todo lugar que eu vou e pessoas se convertem. E ainda que ele não esteja na minha igreja, eu sou pai espiritual e tenho espalhado filhos por essa terra aí. Alguém plantou, talvez eu tenha colhido, e alguém está cuidando dessas pessoas. Alguns Deus me permitiu, outros estão com outros pastores. O que eu entendo e que a minha Bíblia fala, e a nossa Bíblia fala, é que é o Espírito Santo quem dá crescimento à igreja. Então, eu não acredito em métodos, eu não acredito no desejo do coração do homem de querer. Eu acho que aí já parte um pouco da ambição para um pouco da ganância mesmo. Eu quero ter uma igreja grande, eu quero ser... Porque isso não compete a mim, isso compete a Deus. Eu vou fazer o meu melhor. Agora, talvez Deus quer que aquele pastor seja um pastor auxiliar. Deus quer que aquele pastor seja um pastor de uma grande denominação ou de uma grande igreja. Eu acho que tudo está debaixo da mão do Senhor. O desejo por almas, o amar pessoas, o sentir a dor, o se importar com o outro, o querer pregar o Evangelho, eu acho que isso aí é colocado no coração do Senhor. Paulo vai dizer, ai de mim se não pregar, né? Então, a gente vê que Paulo foi pai de uma grande nação. Por onde ele passou, pessoas se convertiam e tal, e ele tinha um vínculo com as igrejas. No entanto, a gente não sabe de uma igreja de Paulo, especificamente dele, que ele tinha 50 mil membros, que ele espalhou célula para tudo quanto é lugar, que ele dominava sobre eles, que ele tinha um controle financeiro daquelas igrejas. Pelo contrário, olha só, se vocês mandaram, eu agradeço porque teve sustento. Agora, quando não tem, eu vou fazer tenda, eu não quero ser pesado para vocês. A minha preocupação é por que eu quero uma igreja de 50 mil membros, de 25 mil membros? Porque eu preciso de um helicóptero, porque eu preciso de staff. Agora, se Deus te chamou para uma igreja, e aquela igreja cresceu, e aquela igreja multiplicou, e a ponto de você abrir algumas outras igrejas e colocar pastores para você discipular, e você tem que se locomover, e você precisa... Amém, eu não estou aqui criticando isso, tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Agora, a motivação do coração me preocupa. Se desde o meu chamado eu digo assim, eu quero fazer isso, porque é a mesma coisa que eu quero fazer para Deus aquilo que Deus não está fazendo nesse momento. É fazer uma denominação grande que vai ser diferente. Eu quero fazer uma casa para Deus. É mais ou menos a motivação que estava no coração de Davi. Agora, eu quero ser pai de uma grande nação, isso Deus colocou no coração de Abraão. Todo pastor, as ovelhas dele, embora sejam deles, eu me importo com elas também. Se eu estiver num lugar, eu sou ovelha do pastor Francisco, e eu estou vivendo um momento, eu tenho que apacentar aquela ovelha, ajudar naquele momento, mas a ovelha é dele. Então, o que a gente vê? Eu quero uma igreja de 5 mil membros, 10 mil membros, e aí eu não vou, por exemplo, acordar cedo, trabalhar e fazer. Qual o meio mais rápido? Aí eu começo pelo meio mais rápido. Vou pescar no aquário dos outros. Eu chamo o Kleber Luca, eu chamo a Aline Barros, eu chamo não sei o quê, faço 3, 5 shows todo mês, vai bombar, vai vir um monte de gente, vai gravar, e aí pronto, aí daqui a pouco o cara fica. Então, eu vejo que as pessoas se perdem, né? Eu tenho muita preocupação quando alguém vem de uma outra denominação para a denominação batista. Tenho muita preocupação quando um crente sai da sua igreja e vem para a minha igreja. Eu gosto de batizar, eu faço uma média de 2 batismos por ano, são poucos, é uma média de 5 a 10 pessoas batizadas por ano, mas é um crescimento que Deus está me dando as ovelhas que são batizadas ali. Não sou contra a igreja grande, a minha preocupação é qual a motivação de um pastor que já começa pensando assim, eu quero uma igreja de 5 mil membros. Agora, eu quero ser pai de uma grande nação. Deus tem colocado pastores com 50 membros, eu conheço pastores com 12 membros, que são homens tão abençoados quanto homens com igreja de 5 mil membros. Agora, Deus vai querer um para 12, Deus vai querer um para 5 mil. Né? Só para terminar.
A gente fala muito de Bill Hybels, a gente fala muito de pastores americanos de grandes igrejas, e as pessoas às vezes chegam, olha, existe esse método assim, assim, assim. Eu falo, Bill Hybels não vai administrar a PIB do Camorim. Não venha com o método dele. Não vai. Aquilo que Deus deu para ele, a gente pode examinar e reter o que é bom. Mas eu não vou pegar na íntegra um método que foi colocado por um pastor americano, ou por um pastor paulista, ou por um pastor... Agora, eu posso examinar e ver o que é bom? Amém. Mas o pastor da PIB do Camorim é o pastor Daniel. Então, eu não vou perder o meu referencial, perder quem eu sou, em prol de uma multiplicação, que senão Deus chamava o pastor Bill Hybels e botava lá no Camorim. Eu creio nisso. André, é por aí mesmo. Eu creio que essa ambição de crescimento parte de um princípio. Quando o pastor tem essa ideia de crescimento, de querer ver, eu tenho essa visão, né, de crescimento e desejo chegar numa igreja e crescer. Não viu na mesmice. Mas olha o primeiro princípio que um pastor tem que pensar. Eu fui escolhido por Cristo. E fui designado por Cristo. E Ele me enviou para que eu vá e dê fruto. E o meu fruto permaneça para a vida eterna. Então, eu já tenho um princípio. Eu fui escolhido. Deus auto me qualifica, me dá uma justificativa de trabalho. E Ele diz que eu vou crescer, que eu vou dar fruto. E o fruto vai permanecer para a eternidade. Então, você colocou nisso, trabalho. Ora, se Deus me chama, se Deus me convoca, se Deus me dá a especificação de fruto, então eu tenho que trabalhar. E a palavra de Deus diz aqui, Timóteo capítulo 3, versículo 13, pois os que se desempenham bem o ministério alcançarão para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. E mais à frente ele vai dizer no capítulo 4, versículo 14, não te faças negligentes com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante a profecia com a imposição das mãos. Então, Deus me chama, me qualifica como um mensageiro da palavra, me dá poder e autoridade para investir contra o inferno. Aí eu não vou trabalhar, eu vou esperar a coisa só acontecer. Os milagres acontecem, é Deus que dá o crescimento. Mas eu tenho que fazer a minha parte, amigo. Se eu não aspiro essa questão de crescimento, eu estou mostrando que eu não tenho qualidade. Se eu não tenho qualidade de vida, eu não vou ter qualidade também no crescimento que possa até surgir. Então, eu creio que o trabalho é a regra fundamental. Poxa, se Deus me chama e me coloca na posição que Ele hoje privilegiou o Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem que dar tudo, mas é o Espírito Santo que me capacita. Se o Espírito Santo está me vendo, me empenhando, se Ele está vendo que eu estou me dispondo, que eu estou colocando-me à disposição de desenvolver a vida espiritual na vida de pessoas, o Espírito Santo vai me qualificar e vai me dar, vai dar crescimento. E outra coisa que a gente precisa entender também, esse crescimento que tem surgido nos nossos dias, tem surgido crescimentos sérios e crescimentos inadequados, que tem um oba-oba aí tremendo, Que é o que a gente está abordando, às vezes, de então, esse oba-oba qualquer... cresce de qualquer jeito, mas quando você vai ver a qualidade, não tem qualidade. Só mas eu uma também parte, não posso nem pastor. julgar. Né? Só uma parte. Eu também, não sou contra o crescimento. Eu acho que é aquilo que você falou, a gente tem que multiplicar e encher essa terra. A minha preocupação são os métodos, a minha preocupação é a motivação, a minha preocupação é eu já programar do que eu quero ser, e não aquilo que Deus quer para mim. Deus quer que eu produza, amém. Agora, não quer dizer que aquele pastor que está lá cuidando de 12 ou de 15 ovelhas seja menos produtivo ou tenha menos amor à obra do que aquele que está com uma igreja grande. É aquilo que você falou. Tem trabalho sério? Tem trabalho sério. Tem muita manipulação, tem muita gente sendo levada. Ezequiel 34, ele vai falar aos pastores, assim, ai de ti, pastores, que destroem, dispersam e que engordam com a gordura das ovelhas. Então, a gente vai ver que há muita manipulação e muita preocupação de Deus também para que as pessoas não sejam manipuladas por líderes e por pastores. Então, assim, eu acho é genuíno, né, o desejo de querer crescer e de multiplicar. Isso está no coração do ser humano. Aquilo, como eu falei, o que Deus coloca no coração é que sejamos pai de uma grande nação.
né? A gente tem que multiplicar, a gente tem que fazer a obra. A palavra de Deus diz que devemos fazer a obra enquanto é dia, porque logo vem a noite. Então, há uma manifestação do Espírito Santo, como eu citei aqui, há de mim se não pregar, de fazer a obra. Agora, a minha preocupação é qual a motivação e como isso está acontecendo no coração dos pastores. Pastor, os pastores, né? Na verdade, o André, o crescimento, ele é uma consequência do trabalho. Não dá para crescer sem trabalhar. Não tem mágica. Na obra de Deus não tem pirim-pim-pim. Cara, mas Deus não chamou vagabundo. Por favor, pastor. Só um momentinho, por favor. Só um momentinho, por favor. Exatamente isso é importante, o senhor acabou de falar. Nós temos programações na nossa igreja, diárias, em rádios comerciais. Temos programações pela madrugada. E a necessidade das pessoas, inclusive tem pessoas agora que estão acompanhando essa programação, carente de atenção, carente de amor, carente de ser apacentada. Então, é cuidar das pessoas. Ser pastor é tratar das pessoas. Ser pastor, essa vocação de pastor, as pessoas acham que é pastor porque passou 4, 5 anos no seminário. Eu fiz seminário, mas não me dá o direito de ser pastor porque eu fui seminarista. Não está baseado apenas nisso. Ser pastor é você dar a sua vida pela ovelha. É o que nós temos feito, André. Nós temos todas as madrugadas atendendo pessoas, conversando com pessoas, pessoas doentes, pessoas que não são apacentadas por pastores, até mesmo de grandes igrejas, de pequenas igrejas, porque hoje a função pastor, ela se tornou administrativa, onde o pastor ele é um administrativo, ele tem hora para começar, ele tem hora para terminar. Nossa igreja é diferente. Porque nós tratamos cada ovelha com amor, com atenção, com carinho, cuidando daquela pessoa. Não só da vida espiritual, também da vida material. E outra coisa, meta, o pastor falou do crescimento, é louvável. E eu vamos falar sobre meta no próximo bloco, que é interessante. A gente está falando de ambição, e tem até um pastor falando aqui, André, na minha igreja o pastor dá meta para... Está aqui, ó. Um pastor cobra metas de número de pessoas, salvação, batismo e até metas financeiras. É ambição, é bom a gente ter isso, ser cobrado para alcançar e fazer um trabalho ainda melhor. Vamos falar um pouco sobre isso, até que ponto é saudável e não. Porque acho que todos nós concordamos disso. Crescimento, todos devem buscar. Quando Deus está no negócio, existe sim crescimento. Porém, é interessante, quando a gente também se inspira... E a gente gosta de inspirar o nosso crescimento, começar a trabalhar no crescimento, vendo uma outra igreja. Geralmente, assim, temos alguém onde nos inspiramos para fazer um trabalho. E que tal a gente pegar um pouco Jesus? Jesus ele teve talvez o ministério mais meteórico que existia. Quando ele começava a pregar e fazer curas e milagres e maravilhas, lotava de gente. Mas lotava de um jeito que às vezes ele nem conseguia controlar. Falava, eu vou para o outro lado do rio, que aqui tem muita gente, não dá mais. Às vezes era difícil até de alimentar todo mundo. Mas também teve um momento que ele falou assim, vamos testar esse crescimento mesmo, porque se a gente só quer crescer por crescer é uma coisa. E ele deu uma palavra dura e todo mundo foi embora. E ele fez isso propositalmente. E quando chegou com os seus discípulos, falou assim, e você não vai embora não? Então, a gente também tem que entender que quando a busca, e a gente fala assim, ó, eu quero crescimento, todo dia acordo por causa de crescimento, isso vai mudar algumas questões que a gente está falando aqui, questões de moral. Por exemplo, será que isso vai mudar meu discurso na minha pregação? Porque se a minha visão é o crescimento, por que eu vou dar uma palavra dura que vai tirar a gente da minha igreja? Se a minha visão é só o crescimento, por que e aquilo, se a mola que impulsiona o meu ministério é o crescimento, o dia que a irmã vai pedir, irmão, pode fazer um dia ali uma reunião de oração na igreja, mas vem que vai dar muita gente, vai multiplicar, não, então não vai ter reunião de oração não. Conheço pessoas que cortam a reunião de oração porque não faz a igreja crescer. Ninguém gosta muito de reunião de oração. Então, se só o que impulsiona é o crescimento e isso limita o seu discurso, o que você prega, o que você faz na sua igreja, só vai investir em algo que dá crescimento, aí tem que rever as coisas, tem que nem Jesus. E está crescendo muito. Deixa eu dar uma palavra dura para ver se todo mundo fica. E todo mundo foi embora e às vezes é inchaço e não crescimento. Vamos para um rápido intervalo? E aí eu quero voltar para falar um pouco sobre metas. A igreja deve ter metas, tem que cobrar metas olha lá, de número de pessoas visitantes, de salvação. Vamos um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o Antenados volta já já. Último bloco do Antenados, na geral, estamos falando sobre ganância e ambição. Você pode participar também conosco durante o programa. Colocamos na tela as redes sociais para você debater conosco, fazer algum questionamento ou comentário. Deixa eu pegar nesse último bloco, a gente tem um pouquinho de tempo, que a gente estourou os últimos blocos. Dentro dessa questão de ambição, de querer alcançar algo, de melhorar sempre, e a boa ambição, a gente vai entrar um pouco em metodologias. Várias igrejas trabalham com algumas metodologias para alcançar e às vezes até condicionar, melhorar esses métodos para você chegar e alcançar algo. Por exemplo, um deles é a própria meta, que é uma coisa muito boa de disciplinar as pessoas e o dia a dia de trabalho.
E alguns pastores aqui, um pastor falou, André, na minha igreja o meu pastor cobra metas de número de pessoas na igreja, cobra número de salvações. A gente tem que sempre definir, bem aqui, quantas pessoas salvas? Bem, a meta para essa igreja é mais. Vamos trabalhar, vamos visitar, vamos trazer mais gente. Batismos em águas e batismos com o Espírito Santo e metas financeiras. É ambição, isso é ganância, querer ter mais. Como é que... E aí ele pergunta, como é que se cobra meta de batismo com o Espírito Santo, de salvação, se é Deus que batiza e é Deus que salva? André, como é que vocês enxergam isso? Eu tenho um discurso um pouco radical, você sabe disso. O que eu vejo? Eu não acho ruim você ter metas. A gente vê que Jesus tinha uma meta de ter 12 discípulos e um se escangalhou ali. Ter metas é você ter um projeto, é você trabalhar em prol de algo. Ambição. Você ter uma ambição, você trabalhar em prol de algo. Eu não acho ruim que um pastor comece o ano com uma previsão de ter um crescimento na sua igreja, de aumentar o número de visitantes. Agora, você vai trabalhar para isso. A minha preocupação é quando você começa a estipular números. Então, a minha meta de crescimento é que a gente vai dobrar o número de membros nessa igreja. Eu acho que isso torna a igreja um tanto empresarial. As pessoas pegaram todo aquilo que funciona no mundo empresarial e quer trazer para dentro da igreja. Então, estipular metas como é que eu vou estipular meta de salvação? Entendeu? Como é que eu vou estipular? Eu não tenho como estipular essa meta. Eu tenho como trabalhar para que aquilo aconteça. Talvez Deus vai fazer com que aquilo seja triplicado. A gente não tem como... Agora, eu tenho como criar metas para melhorar o nível da palavra que eu estou trazendo. Eu vou me aprofundar mais, eu vou tirar um período sabático para eu estudar mais. Eu tenho como melhorar a meta de santificar o ministério de louvor. Eu tenho como criar metas de, por exemplo, comprar um ar-condicionado, de criar algumas coisas, mas eu não posso trazer metas, eu não entendo isso com relação a números, porque isso aí é você querer estipular algumas coisas que compete a Deus, não compete a nós. Mas o que acontece? No mundo financeiro, isso funciona bem, no mundo empresarial, funciona bem. Quando você passa para a questão da igreja, a igreja ela pertence ao Senhor. Né? Por exemplo, eu posso fazer uma meta de multiplicar o número de membros da minha igreja e Deus me matar no final do mês. Você está entendendo? Então, Deus, eu me tirar daquela igreja e me levar para um outro lugar. E aí, essas metas? Essa parte, irmão, a gente precisa definir duas coisas. Meta e método. A meta é o alvo. Você tem um alvo. Né? Eu, agora, recentemente, manifestei para a igreja que a minha meta era chegar em 2016 com 200 membros em Peniel. E mostrei para a igreja, quando eu cheguei lá, eram 35, mas só tinha 18 atuando. Mostrei para a igreja que em 3 meses nós ganhamos 29 pessoas. E mostrei para a igreja que eu estaria trabalhando para 2016, 200. Na verdade, nós estaríamos trabalhando para 150, que nós estávamos com 53. Então, você tem uma meta. Agora, a metodologia de trabalho é que você coloca e impõe uma disciplina de trabalho. Né? Por exemplo, você tem a Operação André, que é aquele cartão, que você coloca ali, são 11 nomes, você vai orar por 11 pessoas durante um ano, e você tem que trazer essas pessoas aqui. Você está orando por ela, vai estar convidando ela. É trabalho. Agora, você veja bem, eu sou uma pessoa inconformada quando eu vejo uma pessoa que está lá no banco há 30 anos e não ganhou uma alma para Jesus. Isso me incomoda. Eu não posso dizer que ela não é salva, que ela não tem fé, que ela não é crente, mas me incomoda. Então, eu preciso fazer essa pessoa ser frutífera, porque o Senhor me designou para dar fruto. Isso. Então, eu não posso ficar 30 anos numa igreja, apenas sendo dizimista, participando do culto, cantando no coro, e não trago. E eu digo para a igreja o seguinte, que quem produz não é o pastor, quem produz é a igreja. Eu digo lá na minha igreja que eu sou um cara abençoado, porque quando às vezes eu prego, vem 10, 5, 6 pessoas. Quem ganhou? Foi o pastor Francis. Que nada, rapaz. Quem ganhou foi a igreja, que visitou, que acompanhou, que trabalhou durante aquela semana. E esse é o crescimento espiritual. Mas é uma coisa interessante essa questão de salvação, às vezes, e até batismo com o Espírito Santo, porque, de alguma forma, eu também acho difícil você cobrar o número de salvação, mas eu acho que isso está indiretamente implícito no sentido do trabalho para trazer as pessoas. A gente sabe muito bem no restaurante, e eu vejo, às vezes, se a gente pensar na igreja como um restaurante, eu gosto, às vezes, de usar isso, porque Deus dá um banquete sempre quando a gente vai no culto. O nosso papel
é trazer as pessoas para dentro desse restaurante. O que adianta ter um banquete ali e não tem ninguém dentro do E restaurante você tem um cardápio também no sentindo restaurante. aquele cheiro. Então, talvez assim, no sentido de estabelecimento, gente, 30 salvações, mas para a gente salvar 30, pelo que a gente já entende na igreja, eu preciso trazer 300 pessoas ou 600 pessoas, que as 600 tem que ouvir para a gente tentar 30. Então, implicitamente, a gente está colocando, na verdade, não são as 30 salvações, são as 600 que a gente tem que trazer para dentro da igreja. Eu posso entender André, assim agora. Existe gente que cobra isso desenfreadamente André, mesmo. só pra É você- salvação, vem para frente com o cara, traz ele, acabou, para a gente botar no número, Olha, só pra você e não vem no ter culto. uma Aí tá ideia errado. de onde eu estava. Eu estou dentro de uma comunidade que trabalha os milicianos. Eu não quero sair dali. Tem que trabalhar ali dentro. Então, a primeira coisa que eu fiz na igreja, irmãos, olha só, essa porta não pode ser aqui, essa porta tem que ser do lado, aqui na rua principal. Eu não tinha uma porta Pronto. na rua principal. A pessoa tinha que entrar pelo terreno. Então, como é que você... São estratégias. Sim. Então, são métodos que você precisa ampliar para você poder começar a mostrar que você está querendo buscar alguém, pô. Outra coisa, a visão do pastor, eu concordo em número de grau, é importante a sua visão, pastor, eu concordo com o senhor, tem que ter meta, porque, agora, a salvação vem do Senhor? Vem do Senhor, mas como é que o Senhor vai salvar se a gente não pregar? Como é que o Senhor vai salvar se não tem pessoas evangelizando? Como é que o Senhor vai salvar se não tem igrejas abertas? Inclusive, na nossa igreja, nós temos culto todos os dias, em todos os horários, não importa se tem uma, se tem duas, se tem três. E outra coisa, André, nós, quando chegamos em dezembro, nós temos 2 igrejas, uma em Copacabana e outra em Bangu. Domingo de manhã em Copacabana, a igreja, graças a Deus, estava lotada. Não pode ficar pessoas na calçada, a polícia teve ali, quer dizer, foi uma coisa... Até eu, como pastor, pregando, tive que ir lá falar com o policial. Não, porque não pode ficar pessoas do lado de fora. Por quê? Resultado da igreja trabalhando, da igreja evangelizando, da igreja no rádio, da igreja na televisão. Então, isso é um resultado. Nós, no mês de dezembro, estabelecemos uma meta, que até dezembro de 2014, nós temos 2 igrejas. Nós precisamos chegar com 50 igrejas. Agora, 50 igrejas, tem que ser 100 pessoas, tem que ser 200. Se nós não trabalharmos sem meta, sem objetivo, Só uma pra quê? pergunta, pastor. O irmão fez um planejamento para isso? Fizemos um planejamento. Esse aí é o princípio. Fizemos. Para ter meta. Tem que ser alcançável também, porque às vezes a gente joga, ó, 1000 igrejas, o cara tá com 10 aí, tem que ter, não é porque o outro cresce tanto que você vai ter que crescer igual Agora ele, me tá? diz, é impossível chegar em 50? Não. As 50 igrejas Agora, falando? tem que trabalhar. Agora, o Nada que é acontece, impossível. pastor, que as pessoas hoje em dia, pastores, principalmente Trabalho. os membros, as pessoas, elas querem ficar o seguinte: não, eu quero. Por que ela vai muitas vezes para uma igreja grande? Porque ela tem um ar-condicionado, ela senta lá, ela cultua e vai embora. Ela não tem compromisso, ela não tem responsabilidade. No nosso ministério, pastor tem que gerar pastor e ovelha tem que gerar ovelha. Então a pessoa tem que se aproximar, tem que ter responsabilidade com o reino. Responsabilidade, e tem muita gente em casa ouvindo agora, não é só dar dízimo, não. Tem pessoas que acham que está fazendo a obra de Deus, É trazer dando dízimo, visitante, ajudando no carnezinho. Responsabilidade é você arregaçar a manga e trabalhar. Eu dou, André, o meu telefone no rádio, na televisão, por onde eu passo, os nossos telefones, de uma central de atendimento que funciona 24 horas para atender as pessoas. Então, a pessoa que quer se matar, ela liga para lá 5 horas da manhã, 3 da manhã. Como a igreja não vai crescer? Não tem como uma igreja dessa que cuida, que chega nas casas. E uma coisa que eu achei bonita e interessante, meta, e isso que a gente está falando de objetivo e tudo, não é só para o pastor, para a liderança, tem que ser para a igreja inteira, tem que ser compartilhado. Todo mundo tem que trabalhar. O e tá subindo as desejo de letrinhas já. salvar almas, as pessoas colocam muito isso para o pastor. Como ele falou, eu também não gosto de ver membro sentado sem produzir. Volta e meia eu pergunto quantas pessoas você já trouxe para Jesus. A maior humilhação é o cara nunca ter trazido ninguém para Jesus. Você tem que trazer, tá bom, pastores? Obrigado pela participação no Antenados, obrigado pela sua audiência, até o próximo Antenados. Tchau, tchau.